Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, é muito bom poder contar com a sua companhia neste programa Conexão da Fé. Temos o prazer de lhe oferecer este programa para que possa saber mais de Deus e desta forma conectar-se com aquele que o criou. Não sei se é a primeira vez que pensa neste pormenor de que você foi criado por alguém. Houve alguém que permitiu que você viesse a este mundo, houve alguém que lhe deu o dom da vida. Quem sabe você já soube disso, você já ouviu falar de Deus várias vezes e você está interessado em saber mais. Bem, a palavra de Deus, a Bíblia, tem todas as respostas que nós precisamos. Eu penso que há pessoas que nos tentam convencer que a Bíblia é complicada demais. É um livro antiquado, uma linguagem que nós não conseguimos entender. Bem, eu quero garantir-lhe que isso não é verdade. A Bíblia é escrita numa linguagem acessível porque Deus é um Deus pessoal que quer dar a conhecer-se. A Bíblia é um livro tão especial que Deus, porque é perfeito, Deus não pode produzir nada que não seja perfeito. Então a Bíblia, e você pode comprovar por si mesmo, a Bíblia do princípio ao fim fala de um só tema, que é a reconciliação de uma humanidade perdida com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único tema da Bíblia. E a Bíblia, do princípio ao fim, não contém nenhum erro nem nenhuma contradição. A Bíblia não é um livro de ciência, mas sempre que fala de ciência, a Bíblia fala a verdade. A Bíblia não é um livro de história, mas todos os factos históricos da Bíblia são verdadeiros e podem ser comprovados. A Bíblia diz-nos, tal como eu dizia, que Jesus Cristo é o centro da história. Jesus Cristo é de tal maneira o centro da história que até os eventos da história se organizam em antes de Cristo e depois de Cristo. A cruz do Calvário e o túmulo vazio constituem o centro da história deste mundo. Mas diz-se tanta coisa sobre Jesus, diz-se tanta coisa sobre a salvação, que eu acho que é importante termos a certeza se já somos de Cristo ou não. É importante, então, vermos se a Bíblia nos dá alguma pista para termos a certeza absoluta se já temos a salvação ou não. E então o tema desta mensagem é: quem não é de Cristo? Podemos ler no livro de Romanos, capítulo 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vemos aqui que a forma de saber se uma pessoa é de Cristo ou não, se uma pessoa tem Jesus na sua vida ou não, é pela presença nessa vida ou não do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquela pessoa de Deus que, habitando no coração de cada um que verdadeiramente já tem Cristo, separa essa vida
para uma nova vida. Aliás, o Espírito Santo de Deus, a entrada do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, dá a essa pessoa uma nova vida. A Bíblia diz que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados. Nós não precisamos que ninguém nos mostre provas disso, porque a nossa própria consciência nos acusa. Todos nós sabemos que somos culpados diante da lei de Deus. A lei de Deus, por exemplo, resumida nos famosos 10 mandamentos, se pensarmos em apenas alguns dos mandamentos, rapidamente chegamos à conclusão que já falhamos. Os 10 mandamentos, um deles nos fala que nós não podemos mentir. Meu amigo, minha amiga, você, tal como eu, já falhou em relação a esse mandamento. E podemos, a partir desse, apontar ainda outros mandamentos. A Bíblia diz que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão é chamado de blasfémia. Muitas pessoas usam o nome de Deus no momento da aflição como se fosse uma simples palavra de espanto. E dizem, oh meu, utilizando o nome de Deus em vão numa expressão de espanto. Isso chama-se blasfémia e é condenado fortemente pela palavra de Deus. Então, apenas em 2 dos 10 mandamentos vemos que já falhamos. A palavra de Deus diz-nos que quem falha num só dos mandamentos, perante os olhos de Deus, é como se tivesse falhado já em toda a lei. A lei do Senhor é perfeita porque vem de um Deus santo. E ninguém se pode apresentar diante de Deus tendo falhado diante da lei. Por isso é que a Bíblia afirma que todos já estamos mortos. Morte no sentido espiritual, no sentido verdadeiro e eterno, que se nós morrermos tal como estamos, se nós morrermos fisicamente tal como estamos em termos espirituais, iremos ficar afastados de Deus para todo o sempre. Aquele que toma consciência deste seu estado de pecado e entende que não consegue lavar o seu próprio pecado e aceita um pagamento que foi feito em seu nome, em seu lugar, esse pagamento é o sangue de Jesus derramado na cruz. Se você receber Jesus como seu único Salvador e Redentor, substituto pelos seus pecados, a Bíblia diz que você será salvo. Nesse momento você recebe o Espírito Santo de Deus. E uma coisa que o Espírito Santo vai fazer então é dar-lhe uma nova vida. Paulo está a falar com pessoas que são crentes, quando ele diz, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Paulo está a partir do princípio que os crentes de Roma, a quem ele se dirige, Paulo está a partir do princípio que eles são salvos. Paulo está a dizer, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Paulo parte deste princípio não porque Paulo consegue ver o coração deles, mas porque Paulo está a aceitar o testemunho que eles dão de que já receberam Jesus como Salvador. Não há ninguém que possa garantir a outra pessoa que aquela pessoa está salva. Nem há ninguém que possa ter confiança absoluta e que possa dar a garantia à outra pessoa que essa pessoa está salva. Paulo aqui, ao dizer vós não estáis na carne, mas no Espírito, Paulo está apenas a aceitar como válido a palavra de testemunho que recebe deles. Uma das formas como as pessoas dão testemunho da sua salvação é, por exemplo, quando se apresentam para batismo.
na Bíblia, o batismo não é batismo bíblico. Aquilo que acontece em algumas religiões em que os pais apresentam os filhos bebés para serem batizados. Isso nunca acontece nas Escrituras. O batismo bíblico é a imersão de candidatos que já dão testemunho de serem salvos. O batismo bíblico, na verdade, é uma imagem muito bonita da esperança que alguém tem em Cristo. Quando o candidato se apresenta para batismo, apresenta-se dentro de água, de pé dentro de água, dizendo assim: eu creio que Jesus foi levantado numa cruz, morrendo em meu lugar. Quando a pessoa é colocada debaixo das águas do batismo, a pessoa está a manifestar a sua fé e a publicar para o mundo a sua fé de que sabe que Jesus morreu e foi sepultado. Estão a ver o símbolo? Quando a pessoa sai das águas do batismo, a pessoa manifesta perante o mundo a sua fé de que Jesus não ficou no túmulo. Jesus saiu daquele túmulo. O batismo bíblico por imersão é então um testemunho público de que o candidato tem fé na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E então, todas as pessoas que na nossa igreja passam pelo batismo, essas pessoas, eu posso dizer, eu creio, eu confio no vosso testemunho. Vocês, se receberam Jesus com sinceridade, vocês já não estão na carne, mas estão no Espírito. Os crentes, então, têm a responsabilidade de viver em pleno a nova vida que recebem. Vocês já não estão na carne, já deixaram as coisas da carne para trás. Vocês agora vivem uma nova vida, a vida do Espírito. No dia do batismo, tradicionalmente nas igrejas, costuma-se ver os candidatos envergando roupas brancas ou vestindo batas brancas. Isso, os candidatos dessa forma mostram ao mundo que acreditam que, porque colocaram a sua fé em Jesus, o sangue dele removeu todas as manchas do pecado que tinham em sua vida e que agora vivem uma nova vida em Cristo. Voltaram uma nova página. O crente em Jesus Cristo deve então perguntar: será que eu ainda tenho coisas do velho homem em mim? Será que estas palavras que Paulo escreve por inspiração do Espírito Santo, será que eu posso aplicar estas palavras na minha vida? Será que eu ainda tenho coisas da carne quando deveria estar a viver no Espírito? Esta é uma pergunta que devemos fazer, porque em Cristo, tenho todo o poder que preciso para deixar as coisas velhas para trás e viver uma nova vida. Ele promete-me todo esse poder. Agora, vimos este primeiro ponto, que pelo Espírito estamos apartados para viver, mas o segundo ponto, temos que em Cristo, Paulo aqui pela inspiração do Espírito Santo diz, devemos estar admoestados para saber. Porque ele diz assim estas palavras: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo aqui faz então uma admoestação. Uma admoestação é uma palavra de aviso. Paulo, confiando no testemunho deles, Paulo diz: vocês já não vivem na carne, vocês vivem no Espírito. Este é o vosso testemunho. Vocês dizem-se cristãos. Mas depois Paulo faz o aviso: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo desafia então os crentes de Roma para questionarem a sua salvação.
para terem a certeza. Este questionamento da salvação não serve para que os crentes vivam em incerteza. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, é chamado no livro de Isaías o Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o Consolador que Deus nos deu. Depois de Ele sair deste mundo, Ele enviou um outro Consolador que é o Espírito Santo. E então, quando Paulo faz esta admoestação, não é para que os crentes vivam em constante dúvida, mas é para que tenham a certeza de uma vez por todas se já são salvos ou não. Se é que o Espírito habita em vós. Ninguém pode testemunhar por outra pessoa, ninguém pode dizer de outra pessoa, eu sei que este é salvo, e ninguém pode garantir a uma pessoa, olha, tu fizeste esta oração, agora és salvo. Apenas Deus, pela sua palavra e apenas a habitação do Espírito Santo podem dar a certeza da salvação. Apenas a pessoa que tem a certeza que recebeu o Espírito Santo de Deus e que nasceu de novo, apenas essa pessoa pode dizer, eu estou salvo, eu sou filho de Deus, já não entrarei em condenação, mas passei da morte para a vida. Há pessoas que fazem o trabalho do Evangelho e fazem-no na carne e que têm grande prazer em apresentar números de convertidos. Há pessoas que sentem prazer e eu penso que isso é um prazer carnal e é uma tentação para qualquer um de nós. Mas que dizem, olha, eu preguei e centenas de pessoas se converteram. E a forma como eles sabem é porque eles fizeram uma pergunta do género, quem quer ser abençoado? E as pessoas levantaram o braço. Ou quem acredita em Jesus? E as pessoas levantaram o braço. E depois fazem uma apresentação do Evangelho assim simplória. E depois a estas mesmas pessoas que ainda não entendem, a estas mesmas pessoas que ficaram na mesma, estes mesmos pregadores dizem, agora vocês estão salvos para sempre salvos. Meus amigos, minhas amigas, a razão de ser desta passagem das Escrituras é para que a nossa certeza não esteja em nós mesmos, é para que a nossa certeza não esteja noutra pessoa, a nossa certeza tem que estar em Cristo e na presença do Espírito Santo no coração de cada um daquele que se arrependeu e creu verdadeiramente. Por isso é que Paulo diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu já ouvi falar de pessoas que partilham o Evangelho com alguém, que dizem assim a essa pessoa, agora repete uma oração comigo. E fazem assim uma oração modelo, uma oração repetida. Queres ir para o céu? Não queres ir para o inferno? Agora já és salvo. E depois dizem a essa pessoa, vá, tens que escrever na capa da tua Bíblia esta data. Esta foi a data da tua salvação. E nunca duvides que tu és salvo. É triste, é perigoso e é uma armadilha do inimigo quando reduzimos o Evangelho, a explicação do caminho da salvação, quando reduzimos a uma fórmula matemática ou a uma oração qualquer. Isso é a mesma coisa que fazem as religiões deste mundo. E produzimos um convertido que está a confiar na palavra de um pastor, produzimos um convertido que está a confiar na sua própria oração, em vez de estar a confiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em vez de ter recebido o poder do Espírito Santo e a nova vida que só o Espírito Santo pode dar. Devemos então ter a certeza que somos salvos. Aquele que é salvo sabe que é salvo, porque faz parte da família de Deus, porque as coisas velhas já passaram e ele vê o poder do Espírito na sua vida. Em terceiro lugar, vemos que também uma admoestação também passa a aviso, e então há aqui avisados para decidir.
O final do versículo diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Estas palavras são dadas por Paulo não para desmoralizar os crentes de Roma, mas para que, se houvesse ali algum que chegasse à conclusão que afinal não era convertido, pudesse de uma vez por todas tomar a decisão que falta na sua vida. A prova final da salvação de alguém é a presença do Espírito Santo de Deus e não é uma qualquer oração que tenha feito em criança. Meus amigos, minhas amigas, as igrejas do Senhor Jesus Cristo estão cheias de falsos convertidos. De pessoas que, se forem ver a sua vida, não têm a certeza que o Espírito Santo está na sua vida. Há pessoas que são membros de igrejas, que são batizados, que fizeram uma oração qualquer para receber Jesus como Salvador, que dizem: eu sei que sou salvo porque eu fiz uma oração para receber Jesus como Salvador. Pessoas que não evidenciam na sua vida qualquer tipo de vida espiritual. Pessoas que não têm desejo de orar, pessoas que não têm desejo de ler a palavra de Deus, pessoas que não têm desejo de servir a Cristo, pessoas que não têm desejo de falar de Cristo, pessoas que não evidenciam qualquer mudança de vida, que continuam nos seus erros do homem velho, que continuam a andar na carne em vez de andar no Espírito. Alguns ensinam que é possível perder a salvação e apontam para esses como exemplo de que ali está uma pessoa que foi salva e perdeu a salvação. Jesus Cristo fala-nos dessas pessoas. Jesus Cristo diz que nos últimos dias, no julgamento, haverá quem se chegue a Ele e que, sendo levado para a condenação, diga: Senhor, mas por que nós somos condenados? Nós te servimos, nós em teu nome fizemos muitas maravilhas, nós éramos membros das igrejas. E Jesus vai olhar para eles naquele dia e Jesus vai lhes dizer: Jesus não diz: vocês eram salvos, mas perderam a salvação e agora estão condenados. Jesus diz: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Meus amigos, minhas amigas, é impossível alguém ser salvo sem ter o Espírito Santo. Alguém ser salvo sem ter um pingo de vida espiritual. As palavras de Paulo, então, são um aviso amoroso que o Espírito Santo nos dá para que a decisão final seja feita. Eu tenho um conhecido que serviu a Deus em igrejas como pastor durante anos, até chegar à conclusão que nunca tinha se convertido verdadeiramente. E ele, deparando-se com a palavra de Deus e a sua falta de vida espiritual, toma a decisão de receber Jesus como seu Salvador. Eu pergunto-me se há alguém que está ao alcance destas minhas palavras e que é atingido pelo Espírito Santo escutando estas palavras e que porventura esteja a pensar assim: mas se eu me converter agora, o que vai ser de mim? Todas as pessoas à minha volta pensam que eu já sou salvo. Todas as pessoas à minha volta escutaram o meu testemunho de salvação. Há pessoas à minha volta que me viram a ser batizado. Mas eu e Deus, nós sabemos que eu não sou salvo. Paulo, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, escreve estas palavras para si, meu amigo, minha amiga. Para que possamos confiar em Deus e tomar de uma vez por todas a decisão, porque um dia vai ser tarde demais. Esta é uma daquelas decisões que não podem ser adiadas. Ninguém tem a garantia do dia de amanhã. O dia de amanhã ainda não é nosso.
O dia de ontem já passou, nunca mais iremos recuperar as horas, os dias que já passaram. Você apenas tem este momento. Você que me está a ver neste momento, você olhando para a sua vida, você sabe que está morto em ofensas e pecados. Você tenta servir a Deus, tenta fazer o bem, mas está sempre a cair nos mesmos erros. Deus Todo-Poderoso está a falar para si esta hora e está a dizer: não me rejeites. Jesus morreu naquela cruz, no Calvário, sofrendo um sofrimento atroz. O sangue dele é suficiente para mudar a sua vida. Você poderá então finalmente ser aceito por Deus e finalmente receber o Espírito que vai garantir de uma vez por todas que você é filho de Deus e tem os seus pecados perdoados. Não há força maior do que a força do perdão. Eu poderia estar aqui e contar várias histórias acerca de pessoas que deixaram de fazer o que era certo, que pessoas que deixaram para um outro dia. Eu estou a lembrar-me de um jovem, há muitos anos atrás, a irmã dele foi acusada de um crime. Ela foi condenada à morte. Esse jovem, preocupado com a sua irmã, trabalhou arduamente para conseguir um perdão para ela e ele viajou a cavalo segurando aquele pedaço de papel que iria salvar a vida da sua irmã. No caminho, o rio que ele tinha que atravessar a cavalo, em virtude da muita chuva que caía, o rio inundou. Quando ele chegou no lugar onde pensava que iria salvar a vida da irmã, apenas assistiu aos seus últimos segundos de vida. Todos os dias partem deste mundo, aliás, a cada segundo partem deste mundo pessoas que vão encontrar-se com Deus. Será que você está preparado para o seu encontro com Deus? A palavra de Deus é tão suave. A palavra de Deus é tão incisiva também. Deus fala connosco, mostrando-nos aquilo que Ele deseja. A Bíblia, o livro de Hebreus diz que a Bíblia é uma espada de dois gumes que consegue distinguir entre os pensamentos e as intenções do coração. Quem sabe a palavra de Deus revelou a grande necessidade que você tem de Cristo. Quem sabe a palavra de Deus revelou hoje que você não tem o Espírito Santo de Deus e por isso não tem a salvação. Venha a Cristo hoje, arrependa-se neste momento e receba Jesus Cristo como o único pagamento dos seus pecados. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.